Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 1 a 8. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a própria cidade, para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Meus irmãos, a queda acarretou males enormes, males terríveis, não apenas sobre os homens, mas, na realidade, sobre toda a criação. Se hoje padecemos enfermidades, experimentamos a fúria da criação, catástrofes que vêm sobre nós, e mesmo as ações satânicas, diabólicas, demoníacas, tudo isso adveio como consequência da queda e como resultado do pecado. E o problema, portanto, principal, a raiz de todos os males, sejam das enfermidades, sejam das catástrofes naturais, seja com relação às ações diabólicas, demoníacas deste mundo, a raiz de todos os problemas, a raiz de todos os males que sobrevêm sobre nós e sobre a criação, é exatamente o pecado. O pecado está por trás da queda e é o pecado o responsável por todas essas adversidades, essas tribulações e sofrimentos e ameaças que a raça humana experimenta nessa vida, neste mundo. E a grande boa nova do Evangelho, a grande boa notícia que o Senhor Jesus Cristo nos traz, é que, pela misericórdia dele, por uma ação soberana de Deus, através da sua obra salvadora, redentora, da sua morte expiatória na cruz do Calvário, há o perdão para as nossas iniquidades e para o nosso pecado. Ainda hoje pela manhã eu estive considerando com os irmãos o pacto que Deus fez com Abraão, aquela implementação histórica do pacto da redenção, e tive a oportunidade de, entre outras coisas, ressaltar a natureza espiritual das bênçãos da aliança. Mais do que prosperidade material, mais do que uma grande descendência, muito mais do que terras prometidas a Israel. Essas coisas prefiguravam as bênçãos espirituais que aqueles que andam nas pisadas da fé em Abraão podem desfrutar como consequência da remissão dos nossos pecados, do perdão dos nossos pecados. E, meus irmãos e irmãs, a passagem que lemos trata exatamente dessa questão, aborda exatamente esse tema, esse assunto. Os irmãos têm acompanhado a nossa exposição
no Evangelho de Mateus, e depois do Sermão do Monte, tenha chamado a atenção dos irmãos para o fato de que Mateus, ele agrupa o seu material, os registros históricos relacionados à vida e ao ministério de Jesus, de maneira lógica. E logo após o Sermão do Monte, havendo ele demonstrado a autoridade da pregação de Jesus, do ensino de Jesus, que pregava e ensinava de uma maneira e com uma autoridade peculiar, diferente da autoridade dos escribas e dos fariseus. Mateus registra várias curas que Jesus realizou, vários milagres que Jesus realizou, entre eles várias curas, mas vários milagres. E ele faz isso agrupando esses milagres em grupos de 3, nesses capítulos 8, 9 e também no capítulo 10. Nós já vimos como, logo após o Sermão do Monte, no capítulo 8, nós encontramos uma primeira série de 3 milagres envolvendo curas de enfermidades. A cura de um leproso, a cura de um paralítico, servo de um centurião romano, e a cura da sogra de Pedro. Depois, então, o Senhor Jesus, Mateus intercala essa série de curas que Jesus realizou, mencionando o custo do discipulado, as dificuldades, os custos que nós devemos esperar quando, pela graça de Deus, nós determinamos seguir ao Senhor Jesus Cristo. E logo após, então, ele menciona outra série de 3 milagres. Já tivemos a oportunidade de considerar 2 deles. Tivemos a oportunidade de considerar a maneira como Jesus acalmou a tempestade, ordenando que o mar e o vento se aquietassem, e eles lhe obedeceram. No domingo passado, tivemos a oportunidade de considerar como Jesus expulsou uma legião de demônios que haviam tomado posse do corpo de 2 endemoninhados gadarenos. E agora, completando essa segunda série de 3 milagres, temos diante de nós essa passagem que acabamos de ler, nos 8 primeiros versículos do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, registrando a cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum. E, meus irmãos, com essas curas e com esses milagres, Mateus tem um propósito muito claro, um propósito muito específico. Ele quer demonstrar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele quer deixar claro que aquele filho de carpinteiro, ele não era ninguém menos do que o Filho de Deus, o Messias prometido, que tinha todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Havendo demonstrado o poder de Cristo sobre as enfermidades físicas, o poder de Cristo sobre as forças da natureza e o poder de Cristo sobre os principados e potestades, sobre os demônios, agora Mateus manifesta o poder de Cristo para perdoar pecados. E é esse o assunto, meus irmãos, que eu quero considerar com os irmãos nesta noite, a autoridade de Cristo para perdoar pecados. O poder que ele tinha para fazer aquilo que, na realidade, só Deus poderia fazer. Redimir e declarar justo e perdoar as nossas iniquidades e perdoar os nossos pecados. E ele faz isso nesse episódio da cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum. Então eu convido os irmãos a manterem a Bíblia aberta nessa porção que lemos, para considerarmos a autoridade de Cristo para perdoar pecados,
observando, em primeiro lugar, o encontro do Senhor Jesus com aquele paralítico, depois a controvérsia de Jesus com os escribas e fariseus ali presentes, e, finalmente, a cura do paralítico e a reação do povo. Em primeiro lugar, o encontro de Jesus com aquele paralítico, conforme registrado aqui nos 2 primeiros versículos. E nesses versos nós vemos aonde esse episódio aconteceu. Como nós vimos aqui domingo passado, o Senhor Jesus havia realizado havia expulsado aquela legião de demônios que tomava posse daqueles homens que viviam ali na mais absoluta miséria humana, habitando naqueles sepulcros e se ferindo naquela condição mesmo miserável. E como eles foram enviados para aquela manada de porcos, como aqueles porcos se lançaram de despenhadeiro abaixo no mar, e como consequência disso, os habitantes da terra dos Gadarenos, eles rejeitaram o Senhor Jesus e pediram que ele se retirasse do meio deles, porque ele estava, na verdade, atrapalhando ali as atividades econômicas deles, e eles estavam muito mais interessados no lucro que a criação dos porcos poderia dar do que, na realidade, naquela obra libertadora que o Senhor Jesus havia realizado, libertando aqueles homens do domínio satânico, do poder diabólico que havia tomado conta da vida deles. E então eles tomaram barco e retornaram para o lado ocidental do Mar da Galileia, e diz o texto que Jesus, então, foi para a sua própria cidade, a cidade onde ele estava habitando, a cidade onde ele estava morando. Não que ele tivesse uma casa em si, própria dele, em Cafarnaum, porque, como ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mas Jesus habitava na casa de um ou de outro, muito provavelmente nesse momento também, quando se encontrava ali, ficava na casa de Pedro, que para ali havia se transferido também, mas o fato é que Jesus havia retornado para a cidade de Cafarnaum, e ele se encontrava ali numa casa, ensinando, e foi exatamente nessa circunstância que aconteceu esse milagre. O Evangelho de Mateus é um pouco mais sucinto, condensado do que o Evangelho de Marcos e de Lucas, no que diz respeito à narrativa deste episódio. Se os irmãos abrirem a Bíblia no capítulo 2 do livro de Marcos, encontrarão mais algumas informações, logo no início do capítulo 2, onde nós lemos que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus, então, anunciava-lhes a palavra. E o Evangelho de Lucas acrescenta que entre os ouvintes de Jesus, seu ensino, da sua pregação, ali em uma casa, na cidade de Cafarnaum, encontravam-se muitos fariseus e mestres da lei, que tinham vindo das aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Encontramos esse registro no capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 17. E lá, portanto, estava o Senhor Jesus ensinando e pregando, e lá estavam ouvindo os seus ensinos, vários escribas e fariseus, numa atitude sempre crítica e de oposição a Jesus, tanto ao seu ensino como às suas obras. Quando então lhe trouxeram um homem paralítico. Mais uma vez aqui, Mateus não nos fornece informações adicionais que Marcos e Lucas fornecem. E se os irmãos lerem o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, verão que quatro parentes ou amigos daquele homem paralítico, na realidade, fizeram um grande esforço para que aquele paralítico pudesse ser levado até a presença do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava ali ensinando numa casa, muito provavelmente, como era comum ali
na região, uma casa de 2 andares e que ainda tinha como se fosse uma lajezinha em cima. O segundo andar geralmente era um espaço mais amplo, como o cenáculo, onde os discípulos de Jesus se encontraram reunidos, às vezes era um espaço até relativamente grande. Muito provavelmente Jesus estava ali naquele segundo andar da casa, ensinando, e aquele grupo de pessoas reunidas, a casa ali estava cheia, a sala estava superlotada. Como era comum também, havia uma escada pelo lado de fora das casas que levava ao segundo andar e levava também ao eirado, o teto do segundo andar, aonde às vezes as pessoas iam lá para cima, às vezes até dormiam lá em época de muito calor, lá no eirado, em cima. E esse eirado normalmente era composto de toras de madeira e algumas placas ali de pedra, revestida com algum reboco de barro, que era frequentemente refeito quando havia chuva, que não era muito abundante ali. Mas o fato é que os 2 evangelhos, Marcos e Lucas, narram que aqueles homens, não podendo ter acesso à presença de Jesus, subiram até o eirado, possivelmente por essa escada que ficava lá fora, e eles então escavacaram lá e retiraram alguns ladrilhos, algumas pedras daquela que cobriam e que faziam aquela laje lá em cima, e então com cordas desceram aquele paralítico que estava colocado sobre uma maca até aos pés de Jesus, até a presença do Senhor Jesus Cristo. Imaginem o esforço, imaginem aquilo que foi necessário, o empenho e a determinação, tanto daquele paralítico como daquelas pessoas ali, parentes ou amigas, em conduzi-lo por aquela escada, carregando, já que ele estava numa maca e não podia se locomover de forma alguma, e descê-lo ali, abrir aquele buraco lá em cima e descê-lo até a presença do Senhor Jesus, que lá se encontrava naquela casa. E chama a atenção dos irmãos também, de uma maneira muito especial, para as palavras de Jesus, aquele homem. É interessante nesse relato que ninguém quase fala, só Jesus. Não encontramos aqui palavra daquele homem registrada, nenhum dos evangelhos, nem dos seus amigos que o levaram até lá. Não há palavras mesmo dos escribas e fariseus que estavam ali também, mas não era necessário, porque Jesus sonda e conhece o coração dos homens. Ele conhece tanto a fé como conhece a incredulidade reinando no coração das pessoas. E ele pôde perceber, não apenas por aquele ato deles, pela determinação deles em conduzir aquele paralítico à sua presença com todo aquele esforço, mas Jesus, que conhece o coração, ele pôde ver a fé daquele homem, a fé daqueles seus amigos, a confiança deles, a certeza de que Jesus poderia curá-lo se ele quisesse. E pelo que Jesus vai fazer em termos de perdão de pecado, perdoando os seus pecados, Jesus pôde ver a fé e certamente o arrependimento daqueles homens, porque nós sabemos que sem arrependimento e fé não há remissão de pecados, não pode haver perdão de pecados. Com certeza, aquele paralítico não sofria apenas como consequência de estar naquela situação de enfermidade, mas ele certamente sofria também no que diz respeito à convicção das suas iniquidades e dos seus pecados. E a situação era mais grave ainda, porque era uma crença generalizada, havia uma crença generalizada entre os judeus, que as enfermidades eram consequências imediatas de pecados pessoais. Os irmãos certamente se lembram, como Jó, em meio ao seu sofrimento, foi confrontado pelos seus amigos que foram lá para consolá-lo e só foi perturbá-lo mais, sugerindo que as desventuras pelas quais eles estavam passando, de alguma maneira, eram consequências de pecados deles e dos seus filhos. E há um episódio que João relata, logo no início do capítulo 9 do seu evangelho, quando ele diz que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O que revela aquilo que é conhecido de quem estuda os escritos judaicos antigos,
que os judeus sustentavam essa crença de que a enfermidade era sempre consequência de pecados pessoais. Portanto, aqueles que padeciam de enfermidades como aquele homem, certamente lutavam com essa questão da sua própria natureza, da sua própria pecaminosidade, do seu próprio pecado e da associação que era feita entre a enfermidade e entre o pecado. É claro, nós sabemos que, de fato, como eu mencionei logo no início dessa mensagem, não apenas as enfermidades, mas as catástrofes naturais e todos os males sobre a terra, em última instância, eles são, de fato, consequências do pecado. Se nossos primeiros pais não houvessem pecado e não tivessem caído, nós não adoeceríamos, nós não padeceríamos de enfermidade alguma, e nem a terra gemeria e suportaria angústias por causa do pecado do homem. E nós não seríamos vítimas das catástrofes que aqui e ali sobrevêm sobre as pessoas, sobre os homens. Mas a Bíblia não ensina que o pecado necessariamente é consequência, que a enfermidade necessariamente é consequência de um pecado pessoal, de um pecado específico, de pecados individuais. Mas essa era a crença generalizada, e de uma forma ou de outra, pelas palavras de Jesus, nós vemos que o problema daquele homem não era apenas o problema da enfermidade, mas sim, e especialmente, o problema da sua pecaminosidade. E mesmo sem que ele pedisse alguma coisa, e mesmo sem que aqueles que o colocaram ali aos pés de Jesus pedissem alguma coisa, a necessidade era óbvia. E a necessidade espiritual dele estava patente aos olhos de Jesus. De tal maneira que o Senhor Jesus, olhando para ele, diz o texto, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Palavras muito graciosas aqui de Jesus para aquele homem: tem bom ânimo, coragem, como se Jesus estivesse dizendo: eu estou vendo a tua fé, eu sei que tens te arrependido pelas tuas iniquidades, pelos teus pecados, eu conheço os teus sofrimentos. E então Jesus toma a iniciativa e, para a surpresa de todos os presentes, ao invés de ele ordenar que aquele homem fosse curado, ele diz: perdoados estão os teus pecados. E de fato, meus irmãos, não há ânimo, não há encorajamento, não há felicidade maior no mundo do que, pela misericórdia e pela graça de Deus em Cristo, nós sermos perdoados dos nossos pecados. Nada desse mundo é mais importante do que isso. A paralisia daquele homem não era mais importante do que isso. A lepra daquele outro que Jesus curou também não era mais importante do que isso. Nada nessa vida e nesse mundo é mais importante do que nós sermos redimidos das nossas iniquidades e termos perdoados dos nossos pecados. Digo aos irmãos e irmãs que, se aquele homem tivesse saído dali, carregado por aqueles que os trouxeram, ainda na sua paralisia, ele sairia dali com bom ânimo, encorajado e feliz por essa realidade espiritual muito mais importante do que qualquer bênção material que o Senhor Jesus possa nos conceder nesta vida: o perdão das nossas iniquidades, o perdão dos nossos pecados. Muitas vezes há conhecemos exemplos de pessoas que foram conduzidas a Cristo através de adversidades, através de enfermidades graves, e depois dão graças a Deus por aquelas enfermidades que foram responsáveis por conduzir essas pessoas a Cristo. Eu mesmo conheci uma professora de um seminário nosso em Recife, alguns irmãos aqui conhecem, uma irmã muito querida, a Ingrid, por um acidente, acabou ficando paralítica numa cadeira de roda, e ela mesmo dava testemunho de que dava graças a Deus por aquela cadeira de roda, porque foi através daquela enfermidade que ela foi conduzida a Cristo como seu Salvador e como Senhor da sua vida. E assim é, meus irmãos, e não é, portanto, de estranhar as palavras de Jesus aqui, aquele homem dizendo: filho, tem bom ânimo,
estão perdoados os teus pecados, porque essa de fato é a maior bênção que nós podemos alcançar nessa vida. Não é a cura das nossas enfermidades, não é alcançar prosperidade material, não é a solução de problemas de pessoas queridas nossas e tudo, mas a redenção do nosso coração, a salvação da nossa alma, o perdão das nossas iniquidades, o perdão dos nossos pecados. E Jesus, portanto, foi ao cerne do problema, foi ao coração do problema, quando declarou o perdão dos pecados daquele homem. Mas esse registro da cura desse paralítico na cidade de Cafarnaum contém mais do que isso. Ele chama atenção de fato e se concentra até nisso, nessa controvérsia de Jesus com aqueles vários escribas e fariseus que estavam ali presentes, ouvindo os ensinos de Jesus, e que presenciaram aquilo que Jesus havia, as palavras de Jesus sendo declaradas àquele paralítico. Não que eles tivessem argumentado com palavras e contestado audivelmente aquilo que Jesus tinha feito, não. Mas no coração deles, eles estavam arrazoando, eles estavam objetando, eles estavam contestando Jesus. No coração, eles estavam dizendo: quem é que esse homem pensa que é para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. E o que é que ele pensa que ele está fazendo ao declarar, portanto, que estão perdoados os pecados deste homem? Em Marcos, no capítulo 2, no versículo 6, nós lemos que mais alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoando em seu coração. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? E a lógica deles estava correta. Nesse particular, a teologia deles estava certa. Porque, na realidade, quem é que pode perdoar pecado senão um que é Deus? O problema é que a lógica deles os levava a uma bifurcação. E eles teriam que tomar uma decisão. Ou reconhecer que Jesus, por perdoar pecados, era Deus, ou então dizer que ele blasfemava, e não reconhecer então a autoridade de Jesus, abundantemente demonstrada nas curas que ele realizou, na expulsão dos demônios que ele realizou, no milagre que ele realizou, com relação às forças da natureza, ordenando que aquela tempestade se aquietasse e assim por diante, e essas notícias corriam. E eles certamente, que esses escribas e fariseus que saíram de Belém, saíram de Jerusalém, saíram da Galiléia e foram lá para ouvir Jesus, claro que eles estavam acompanhando os acontecimentos, senão eles não teriam ido até ali. Mas no coração deles, eles estavam rejeitando e argumentando e preferiam concluir que, ao invés de que quem estava diante deles era de fato o Filho de Deus e tinha autoridade para perdoar pecados, mas que era um blasfemo e que ele estava blasfemando e que, como homem, não tinha autoridades para perdoar pecados. E então Jesus, conhecendo o que se passava no coração deles, porque conhece tudo, não apenas a fé daquele paralítico e dos seus amigos, mas conhece também a iniquidade, a pecaminosidade, a incredulidade do coração dos homens, o Senhor Jesus, então, argumenta com eles, nos versículos 4 e no versículo 5. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? O argumento provavelmente é mais ou menos esse. Ora, Jesus conhecia bem qual era a teologia deles. E Jesus sabia muito bem que, em última instância, de fato, não apenas as enfermidades, mas todos os males dessa vida estão relacionados ao pecado original, estão relacionados à queda. E Jesus aqui é como se ele estivesse dizendo: ora,
no certo sentido, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Porque dizer estão perdoados os teus pecados, qualquer pessoa pode dizer. E não há como se verificar isso. Quem pode subir ao trono de Deus e saber e confirmar de fato se os pecados daquele homem haviam sido perdoados? Portanto, não é de estranhar que na história da igreja, muitos há que reivindique essa autoridade, como na igreja católica, de perdoar pecados. Quem é que pode checar, verificar, conferir se os pecados foram de fato perdoados? Então, num certo sentido, é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Mas, para demonstrar que Jesus tinha poder para perdoar pecados, ele então mostra isso, demonstrando a sua autoridade sobre as enfermidades, colocando-os nessa bifurcação, forçando-os a tomar uma decisão. Porque já que na teologia deles não era possível que o homem fosse curado das suas enfermidades, a não ser que os seus pecados fossem perdoados. Se Jesus curasse aquele homem, era evidência concreta de que, de fato, os pecados deles haviam sido perdoados. Até lendo um livro relacionado a esse assunto, eu tive a oportunidade de ver, não me deu o trabalho de transcrever e tudo, traduzir, mas de ver algumas citações de escribas antigos, que eles, chefes de sinagoga e rabinos antigos, como eles expressavam exatamente esse ensino. Várias citações que podem ser coletadas, onde esses homens diziam: ninguém pode ser curado das suas enfermidades, a não ser que antes sejam perdoados os seus pecados. Revelando essa teologia claramente por trás do pensamento dos discípulos de Jesus, quando ao contemplarem aquele cego de nascença, perguntaram: quem pecou, esse ou seus pais? Alguém teria que ter pecado para aquele homem ter nascido cego. E então, o argumento, portanto, de Jesus é nesse sentido. Ora, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou efetivamente realizar a cura, o que estaria, através desse modo, estaria Jesus demonstrando de fato que ele que fazia, tinha autoridade para curar aquele homem, também tinha autoridade para perdoar pecados. E, meus irmãos, nessa controvérsia de Jesus com os escribas e fariseus, nós vemos como de fato o Senhor Jesus conhece o nosso íntimo, conhece tanto a fé como a incredulidade. Eles não disseram nada, mas Jesus conhecia muito bem aquilo que estava se passando no coração deles. Nada lhe era oculto. Como lemos em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos do nosso Salvador. Ele conhecia perfeitamente bem o espírito de arrependimento que havia no coração daquele paralítico, conhecia a fé nele, a confiança em Cristo, e conhecia muito bem também a iniquidade, a pecaminosidade, a objeção, a incredulidade que pairava no coração daqueles escribas e fariseus que estavam ali ouvindo o seu ensino e sendo expostos à sua pregação. Mas indo adiante, meus irmãos, nós vemos a cura efetiva que Jesus realizou e a reação do povo, conforme Mateus registra no último versículo desse relato. As palavras de Jesus ao paralítico estão registradas aqui no versículo 6, no final do versículo 6, mas não sem antes Jesus deixar claro a razão ali da cura que ele iria realizar. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, é que ele estava realizando aquele milagre. Aquela cura tinha um propósito bem específico. Ela tinha exatamente o propósito de demonstrar
que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Lembrem daquela pergunta que fizemos algumas semanas: quem é este? Mateus vai revelando isso: quem é este? Este é aquele que tem poder para curar enfermidades, este é aquele que tem poder sobre as forças da natureza, esse é aquele que tem poder para expulsar legiões de demônios com uma palavra, e esse é aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra para perdoar os pecados dos homens. E esse milagre, podemos dizer, ele foi realizado exatamente nesses termos que foi realizado, com esse propósito: demonstrar a autoridade do Senhor Jesus. E com esse propósito, então, uma vez que ele já disse: estão perdoados os teus pecados, Jesus agora comprova o maior pelo menor, do ponto de vista, de um certo sentido, menor pelo maior, porque é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados do que levanta e anda. Como conferir se foram perdoados os teus pecados? Agora é fácil conferir se um paralítico vai pegar o seu leito, levantar e andar, porque todos vão ver. Mas do ponto de vista espiritual, mais difícil é perdoar pecado do que para Jesus curar um paralítico. E agora ele demonstra isso realizando esse milagre e ordenando então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ordenando então a cura daquele homem. E de fato, meus irmãos, o paralítico faz exatamente isso. No versículo 7, Mateus registra apenas que, levantando-se, partiu para a sua casa. Os outros evangelhos são um pouco mais detalhados. No evangelho de Marcos, no capítulo 2, nós lemos a partir do verso 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no verso 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. E no evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos últimos versículos desse relato, nós lemos algo semelhante. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Então, exatamente aquilo que Jesus havia declarado que seria feito, foi feito. E aquele homem, então, foi curado naquele mesmo momento, se levantou, tomou o seu leito, glorificando a Deus, retirou-se, enfatizado na vista de todos, quer dizer, todos presenciaram, eles viram aquilo que Jesus havia feito, e com esse milagre, Jesus estava exatamente confirmando que aquele que tinha poder para ordenar a um paralítico: se levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa, é porque ele tem poder também para redimir pecados, ele tem poder para perdoar pecados, o que significa que ele era Deus verdadeiro, o Filho de Deus que veio a esse mundo. E finalmente, meus irmãos, no versículo 8, nós vemos um registro da reação do povo. É muito comum que nas realizações de milagres, no registro dos milagres que Jesus realizou, seja mencionado e se focalize a reação das pessoas diante dos milagres. Os irmãos devem lembrar que quando Jesus ordenou que o mar se aquietasse, acalmando assim aquela tempestade, os discípulos ficaram espantados e atemorizados e assustados. E no domingo passado, nós vimos aqui como depois daquela expulsão de uma legião de demônios, as pessoas ficaram espantadas, temerosas, mas a reação foi de rejeição ao Jesus e preferiram que ele fosse embora da terra deles e não conturbasse mais o status quo, a situação ali, como se encontrava. Eles preferiam ficar ali com os seus endemoninhados, com a miséria humana, com a iniquidade e o pecado, do que com Jesus realizando seus portentos e, da perspectiva deles, conturbando a vida deles como se encontrava. E aqui também nós lemos, e Mateus focaliza, a reação das pessoas. E, em resumo, elas ficaram cheias de temor, cheias de admiração, glorificaram a Deus. Se os irmãos lerem todos os evangelhos, verão que eles não apenas glorificaram a Deus, e se encheram de temor, mas também se encheram de espanto.
E podemos imaginar ali, à luz dos outros evangelhos, as pessoas declarando, como por exemplo em Marcos, no capítulo 2, verso 12, jamais vimos coisa assim. Ou em Lucas, no capítulo 5, verso 26, hoje vimos prodígios. Então, essas coisas não são contraditórias, são expressões daquelas pessoas presentes, uns dizendo, nunca vimos coisa igual, que maravilha está sendo realizada nesse momento, jamais vimos coisa assim, hoje vimos de fato prodígios sendo realizados no nosso meio. Enfim, meus irmãos, as pessoas ali sempre expressando a sua reação nesse sentido. E a reação foi a de admiração, a reação foi de espanto, eles glorificavam a Deus, eles louvavam a Deus, eles estavam atônitos, reconheceram que nunca tinham visto coisa igual, tudo isso confirmando e atestando a autoridade inusitada, o poder único do Senhor Jesus para curar e para confirmar que ele de fato tinha poder para perdoar pecados. E de fato, meus irmãos, é muito comum que os milagres, eles focalizem a reação dos presentes. Na realidade, nós não podemos dizer se essas pessoas que presenciaram foram de fato conduzidas a Cristo ou não, ou então a admiração deles foi apenas, como lemos, pelo fato de Deus ter concedido esses enormes poderes a homens, como se Jesus não passasse de um homem a quem Deus havia confiado muitos poderes. Nós não podemos dizer isso. Nada é dito acerca da reação dos escribas e fariseus depois que eles foram confrontados por Jesus e depois que Jesus realizou aquele milagre, confirmando que ele tinha autoridade na terra para perdoar pecados. O mais provável é que eles permaneceram na incredulidade deles. Se continuarmos a ler o evangelho de Mateus, os outros evangelhos, vamos ver que a objeção e a oposição dos escribas e dos fariseus só foi aumentando contra Jesus, até que eles o levaram à morte, à crucificação. Então, muito provavelmente, eles continuaram na dureza do coração deles, nada nesse mundo poderia convencê-los, apesar de serem colocados naquela encruzilhada e eles terem que decidir, afinal de contas, já que aquele homem realizou essas curas, então ele tem poder para perdoar pecado, porque na teologia deles só poderiam ser curados aqueles que fossem perdoados os seus pecados. Mas eles preferiram então a outra opção, ou seja, a blasfêmia, de que aquele homem não era Deus, apesar de tudo aquilo, ele não tinha autoridade para perdoar pecados e, portanto, estava blasfemando. Meus irmãos, quero apenas concluir a exposição desse registro da cura desse paralítico ali na cidade de Cafarnaum, chamando a atenção dos irmãos para algumas lições que o texto nos transmite. A primeira, de respeito à importância da fé. É impossível ler os evangelhos, ler a Bíblia, sem sermos confrontados com essa realidade, a importância da fé. Afinal, o Senhor Jesus viu a fé daqueles homens e ele foi movido por essa realidade que ele reconheceu no coração deles e, portanto, porque eles criam em Cristo, é que Jesus realizou aquela obra. E, de fato, sem fé, nós sabemos, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é, de fato, galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém é salvo por causa da fé. A fé não é a causa da salvação de ninguém, mas a fé é o meio, é o instrumento. O arrependimento e a fé são os instrumentos que Deus utiliza para aplicar a salvação que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário ao coração dos seus eleitos. E, portanto, sem fé, sem arrependimento e fé, ninguém que tenha condição para isso poderá ser redimido dos seus pecados, ser salvo da sua iniquidade e ser perdoado dos seus pecados, como Jesus perdoou os pecados daquele homem. A segunda lição que eu gostaria de destacar com base nessa passagem, diz respeito à dureza dos corações incrédulos. A teologia dos escribas e fariseus deveria levá-los a reconhecer a divindade do Senhor Jesus. Os fatos todos que eles conheciam e presenciaram muitas vezes, deveriam levá-los a reconhecer
que o Senhor Jesus era de fato o Messias prometido, o Filho de Deus. Mas apesar de tudo isso, a dureza e o coração incrédulo deles fez com que eles rejeitassem a Cristo, que eles estivessem ali objetando ao Senhor Jesus e que se levantassem contra essa possibilidade dele perdoar pecados, porque isso significaria que ele teria que ser Deus, ele teria que ser o Filho de Deus. E era isso que eles não podiam admitir, e era isso que eles não estavam aceitando. Que triste. O Senhor Jesus veio para aqueles que eram seus, para o seu povo, para o povo judeu, mas o seu povo não o aceitou, o seu povo o rejeitou. Mas todos quantos o aceitaram, Deus deu a eles o poder, o Senhor Jesus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas vemos aqui, meus irmãos, a dureza do coração incrédulo. Às vezes a gente pensa que se o Senhor Jesus surgisse e de uma maneira extraordinária, então pudesse realizar milagres, ou quem sabe nós pudéssemos realizar milagres em nome dele, ou pudéssemos realizar portentos, isso, aquilo outro, então isso conduziria os homens à fé. Mas na realidade, num coração incrédulo, nem por meio de portentos como esses realizados pelo Senhor Jesus, pode ser conduzido à fé, por causa da dureza e da obstinação e da incredulidade do seu coração. Colocados diante daquela decisão, daquela encruzilhada teológica, eles preferiram dizer, não, ele blasfema, ele não é o Filho de Deus, ele é um pecador, e rejeitaram o Senhor Jesus, quando, na própria teologia deles, uma vez que ele demonstrou isso ali, curando aquele homem, já tinha demonstrado através de várias curas e vários portentos, então isso significaria que de fato ele tem poder para perdoar pecados, e ele era o Messias prometido, como o Antigo Testamento havia anunciado, e como aqueles judeus crentes puderam reconhecer a partir das revelações e do ensino das profecias do Antigo Testamento, que apontavam para Cristo, apresentando como o Messias e o Salvador do mundo. Essa passagem também nos ensina acerca da grande necessidade do homem, que é de natureza espiritual, ou seja, o perdão dos pecados, a expiação da culpa, a regeneração, a conversão, a justificação, o novo nascimento. Esse é o âmago da questão. A grande necessidade do ser humano não está relacionada às suas enfermidades, não está relacionada à questão de riqueza, de pobreza, de problemas de uma natureza ou de outra. Nada disso se constitui no problema essencial do homem. O Senhor Jesus sabia disso muito bem. O problema essencial do homem é a sua culpa, é o seu pecado. E aquilo que tem que ser tratado é exatamente isso, a sua culpa, o seu pecado. E as outras coisas poderão vir ou não. Mas o que importa é em colocar em primeiro lugar o reino de Deus através do arrependimento e da fé, alcançar a remissão dos pecados e o perdão dos pecados. Alguém pode continuar na sua enfermidade? Sim, mas tem o perdão dos pecados. Alguém pode continuar na pobreza? Sim, mas tem a remissão dos seus pecados. Ora, o que adianta aquele homem rico, aquele fazendeiro riquíssimo que diz, eu vou ter uma colheita enorme, agora vou encher meus celeiros, vou me regalar? Louco, disse o Senhor Jesus. Hoje mesmo te pedirão a tua alma, e daí, o que é que tu vais fazer? O que é que vai te valer toda essa riqueza e todos esses bens que tu tens acumulado nos teus celeiros? Mudará alguma coisa? Adiantará alguma coisa para ti? Não. Porque o que importa mesmo, meus irmãos e irmãs, é a remissão dos nossos pecados, e todos quantos se chegam a Cristo, arrependidos da sua iniquidade, e crendo nele como Salvador do mundo, e confiando-se a ele como seu único e suficiente Salvador, nunca volta de mão abanando, nunca é rejeitado, sempre é aceito. Mesmo quando Jesus toma até, como temos visto várias vezes, a iniciativa, como toma a iniciativa aqui, eles não precisaram dizer nada. O estado daquele homem e o coração daquele homem era conhecido pelo Senhor Jesus, e então ele pode dizer, perdoados estão, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas, meus irmãos, a verdade principal do texto, a verdade essencial que precisa ser ressaltada desse texto, diz respeito à divindade e autoridade de Jesus. Esse é o ponto principal aqui, e nesse sentido, esse texto é um clímax.
porque Mateus vai acumulando esses milagres, esse registro desses milagres de Jesus, e com esse propósito de ir elevando e mostrando, esse é aquele que tem poder para curar leprosos, para curar paralíticos, como o servo do centurião romano. Este é aquele que tem poder para dizer ao vento, te aquieta, e acalmar a tempestade, poder sobre as próprias forças da natureza. Esse é que tem poder para dizer aos demônios, sai desse homem, e ele sai do homem no mesmo momento. E aqui Mateus chega num clímax e diz, esse é aquele que tem poder para perdoar pecados. E, meus irmãos, essas realidades, essas verdades acerca de Cristo, especialmente nos milagres que ele realiza, elas sempre têm esse propósito de demonstrar quem Jesus é, e mais do que isso, tem o propósito de, demonstrando quem ele é, demandar dos ouvintes uma reação, uma resposta. O que é que você vai fazer com esse Jesus? Se ele é o Filho de Deus, que tem poder para curar todo tipo de enfermidade, se ele é aquele que tem poder para ordenar que as forças da natureza se aquietem, e elas se aquietam e lhe obedecem, se ele é aquele que tem poder para ordenar que uma legião de demônios deixem o corpo daqueles homens, e eles lhe obedecem, reconhecendo que ele de fato é o Filho de Deus. E se esse é aquele que tem poder para perdoar pecados, a grande pergunta diante de nós é, e o que é que você vai fazer com relação a isso? Vai apenas ficar admirado, ou admirada, ou assustado, ou espantado, ou então exaltar esse acontecimento, ou ficar cheio de curiosidade, ou vai rejeitar, como fizeram os gadarenos? Só há uma coisa, uma reação correta, adequada, satisfatória, legítima, de todos quantos são expostos à realidade da natureza divina do nosso Salvador. Se confiar a Ele em arrependimento e em fé, com a plena convicção de que Ele pode perdoar os seus pecados, suplicando que Ele faça isso, e então servi-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não há nada menos que nós possamos fazer diante da realidade de que Cristo é quem Ele reivindica ser, através dos milagres que Ele realiza e são registrados nos Evangelhos. Se Ele é, eu repito, aquele que tem poder para curar todo tipo de enfermidade, se Ele é aquele a quem Deus deu autoridade para ordenar que as próprias forças da criação lhe obedeçam, tem autoridade sobre os demônios e tem autoridade para perdoar pecados, a grande pergunta é, o que é que você vai fazer? Vai permanecer na sua incredulidade? Vai rejeitar como os gadarenos? Vai ficar apenas espantado, assustado, cheio de temor ou indiferente? Ou vai se confiar a Ele em arrependimento e fé como o seu único e suficiente Salvador? Como Deus bendito, que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra, e tem poder, inclusive, para pegar a pessoa mais indigna, mais pecaminosa, mais escrava das suas iniquidades, dos seus pecados, e fazê-la nova criatura, e regenerá-la, e fazê-la nascer de novo, perdoando-lhes os seus pecados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que ninguém que ainda não se confiou a Cristo como seu Salvador, reaja aos portentos de Cristo, às manifestações, às demonstrações da sua divindade, da sua messianidade, do seu poder, rejeitando, ou de modo indiferente, ou como aqueles gadarenos, olha, sai da nossa terra, nós não temos nada a ver contigo, como que refletindo as palavras daqueles demônios, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, mas que de maneira temente ao Senhor, se confia a Ele, porque essa é a maior bênção que nós podemos ter nesse mundo, o perdão das nossas iniquidades, a remissão dos nossos pecados. E isso só o Senhor Jesus pode fazer.